Hoje eu vou te contar 4 alimentos que podem atrapalhar o seu processo de redução de medidas. Primeiro deles, comida congelada industrializada. Aí você vai me perguntar, Carol, quais são essas comidas? Aquela comidinha lá que você encontra naquelas ilhas de congelado que você vê lá no mercado. Sabe aquelas que eles falam muito pela praticidade? Eu vou falar alguns exemplos para você. Aqueles franguinhos empanados pequenininhos lá, lasanha pronta, tem várias, né? Tem lasanha, tem massas em geral, tem, sei lá, quibe, tem um monte, né? Tem salgadinhos, tem vários tipos dessas comidinhas congeladas. E elas são uma tentação, né? Uma tentação porque não é nem tanto pelo sabor, porque o sabor delas não é tão atrativo, mas pela praticidade. Só que esses alimentos são extremamente ricos em aditivos químicos, né? Eu vou falar aqui um negocinho pra você, bem importante, que eu até anotei aqui pra não esquecer, ó. Se você observar na composição, né, são cheias lá de aditivos químicos, que eu já expliquei pra você. Como que você consegue identificar que aquele produto é cheio de aditivos químicos? Quando você vai lá no rótulo, na parte dos ingredientes, e você observa lá que tem vários tipos de nomes super difíceis que você nunca ouviu falar. Esses nomezinhos aí são aditivos químicos. Quanto mais tem, mais prejudicial é o produto. Pode observar lá, quando você for ao mercado, vai lá na ilha e pega. Veja lá na composição, você vai observar quantos nominhos difíceis tem lá naquela lasanha congelada lá, ou no steak de frango, tá? Observe. Número 2, temperos prontos. Aqueles lá famosos que vem no sachêzinho lá, que normalmente tem de vários tipos, tem caldo de legumes, tem de frango, tem de carne, tem vários tipos, mas esses temperos, eles têm na sua composição, além de uma quantidade muito grande de aditivos, uma grande quantidade de sódio, né? Então, às vezes a mulherada lá reclama que, ai, tô inchada, não consigo reduzir minhas medidas, me sinto sempre inchada, mas por quê? Porque usa esses temperos prontos em excesso. Vai cozinhar lá, ao invés de fazer um temperinho com alho, cebola, cheiro verde, vai para esses temperos prontos. Entende? Então, isso acaba atrapalhando o seu processo de redução de medidas. Tá, Carol, beleza. Tira os temperos prontos, aí eu tempero com o quê? Temperos naturais. Ervas naturais, você pode abusar, né? E temperos mesmo. Alho, cebola, cheiro verde, aquelas ervas desidratadas também são uma boa opção, né? Que normalmente fica ali naquela seção que tem os temperinhos ali, as ervas desidratadas são uma boa opção. Manjerona, manjericão, curry, açafrão, você pode usar muitos desses temperos e que é super prático. Número 3, refrigerantes. Eles são muito ricos em açúcar, cafeína, além de corantes. Beleza, mas o zero, né? Por exemplo, o refrigerante zero, ele não tem açúcar, ele não tem caloria. Perfeito, para você consumir eventualmente, não tem problema. Ah, tô com muita vontade de tomar um refri. Ao invés de eu consumir o normal, eu consumo zero. Ótimo, ele não tem calorias, mas em compensação, tem corante e tem aditivos químicos que, quando consumidos em excesso, podem fazer muito mal para o nosso organismo. Eles não levam adição de açúcar, mas em compensação eles, levam adição de adoçante em grandes quantidades, que isso para o funcionamento do intestino é péssimo. Para você tomar eventualmente, ótimo, não tem problema, mas eu tô falando para o consumo habitual. Então, não tem aí na sua casa para não ter perigo de atrapalhar o seu processo. E número 4, carnes processadas e embutidos. Esses alimentos, além dos aditivos químicos, eles têm uma quantidade muito grande de sódio na sua composição. Então, além de favorecer lá a retenção de líquidos, também pode favorecer a pressão alta, né? Você desenvolver hipertensão, né? Que é a famosa pressão alta. Por quê? Quando você consome sódio em excesso, o risco de você ter pressão alta é muito grande. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu as carnes processadas e os embutidos ao mesmo risco de câncer do que álcool, tabaco e exposição à radiação. Então, assim, tá vendo como isso é sério? Tá vendo como o consumo exagerado desses alimentos podem trazer
malefícios à nossa saúde, são alimentos que atrapalham e muito o processo de perda de peso, mas assim, muito além da estética, você precisa se preocupar com o quê? Com a sua saúde. Porque olha como esses alimentos fazem mal. Claro, se você comer eventualmente lá uma vez ou outra, tá tudo bem. Eu tô falando de consumo, né, para quem tem em casa, come todo santo dia. Todos esses alimentos consumidos em excesso podem prejudicar. A partir do momento que você tem consciência, você consegue fazer melhores escolhas, né? Então agora você já sabe aqui quais alimentos que você não deve ter em casa, que você não deve ter em excesso, que você vai comer lá esporadicamente, eventualmente. Quando você aprende, que você tem essa consciência, que você aprende realmente os malefícios que esses alimentos podem causar à sua saúde, não só ao seu processo, mas principalmente à sua saúde, você passa a fazer, né, escolhas melhores.